Nós estamos meditando na palavra de Neemias, no capítulo de número 12. Fizemos a leitura do versículo 43 ao 47, né? Foi esse trecho que nós acabamos de ler. E na verdade é o trecho final do livro de Neemias. O livro de Neemias, ele começa falando de uma cidade destruída, a cidade de Jerusalém, a população de Jerusalém pobre, com muita destruição, vivendo uma miséria, e Neemias sendo levado por Deus para restaurar aquela cidade. Então o livro começa assim. Quando a gente olha para essa história, a gente pode imaginar uma cidade, por exemplo, como a cidade de Brumadinho, que a destruição, por conta daquela barragem, destruiu a cidade, acabou com a cidade. O povo sofreu e ainda sofre demais. Como aconteceu lá no litoral essa semana, vocês viram no jornal, por causa da chuva, muitas casas caíram por causa das águas, Então a cidade fica em caos. E a cidade de Jerusalém estava em caos, o povo estava muito pobre, não tinha o que comer praticamente, sofrendo. E Neemias se dispôs. Interessante que são poucos que se dispõem a ajudar quem está no caos, a quem está numa situação assim. A gente vê que existe uma mobilização das pessoas. Eu estava vendo recentemente famílias sendo acolhidas em casas. A gente vê pessoas fazendo comida para ajudar essas pessoas que estão sofrendo porque perderam tudo. Mas ainda assim são poucas pessoas. A maioria não faz isso. A maioria olha, até vê que precisaria fazer alguma coisa, mas não faz. Vê a necessidade, mas não faz. Neemias fez pelo povo. E Deus abençoou. Deus deu condições, Deus prosperou para que aquela obra acontecesse. E a obra do livro de Neemias vai mostrar o quê? Eles trabalhando, tendo retaliações, sofrendo lutas, dificuldades para fazer a obra, porque tudo que é para você fazer de propósito de Deus vai ter dificuldade, impedimento, lutas. Foi assim com Neemias. Eles tiveram muita dificuldade, mas eles chegaram lá. Eles conseguiram recomeçar e reconstruir a cidade. Então o livro de Neemias mostra o começo desse sofrimento, e eles trabalhando para conseguir forças para recomeçar. Depois mostra a cidade reconstruída. E em terceiro lugar, mostra o quê? O que nós vamos fazer agora em diante? E é isso, e é assim que termina o livro. Eles colocando como um projeto, o que nós vamos fazer daqui em diante? É como a vida de vocês. Como que vocês chegaram aqui? Vocês chegaram aqui na primeira fase do livro, destruídos, sem muita perspectiva, precisando de ajuda, precisando de força, de ânimo, precisando largar um monte de coisa aí fora. E não é fácil, mas da mesma forma que Neemias ele foi usado por Deus, Deus tem usado esse lugar para dar o quê? Para dar forças para vocês. Então, vocês chegaram aqui no primeiro passo, tudo destruído, descrédito, às vezes a família nem aí, Mas Deus começou a fazer o quê? Restaurar. Daí vem a segunda fase, as dificuldades. Neemias teve dificuldade. E para ficar aqui dentro, existem dificuldades? É claro que existe. É a saudade, é a convivência, é o pensamento que às vezes quer fugir, quer ir lá para fora, a mente quer ir para fora, Não é fácil estar aqui dentro, eu concordo. Quando alguém chega para mim e fala assim, pastor, não é fácil, eu concordo. Apesar que a gente estava conversando ali fora, vocês contando, que tem sido abençoado, que Deus tem suprido, que Deus envia a provisão, que vocês estão comendo bem, que é gostoso a convivência. Ainda assim existem as dificuldades, apesar de tudo isso, Aqui poderia ser um hotel 5 estrelas, e até dificuldade também, do mesmo jeito, do mesmo jeito. E a terceira fase, o que nós vamos fazer depois? Porque aqui vocês estão na segunda fase. O que nós vamos fazer depois que sair daqui? Neemias, ele mostrou para a gente o que deve ser feito. E eu vou usar esse texto para explicar para vocês o que vocês devem fazer depois que sair daqui. O texto vai falar o quê? No versículo 43 a 47. Que primeiro, eles buscaram a Deus. Eles se alegraram no Senhor.
O recomeço, quando a pessoa começa a recomeçar, quando ela começa a dar os primeiros passos, quando ela começa a retomar a vida, é importante o quê? Ela permanecer em Deus, ela permanecer no propósito de Deus. Então a maior loucura é a pessoa sair daqui achando que ela já está bem e que ela não precisa mais de Deus, de orar. Você chegar no meio e dizer assim: pastor, nós não fizemos café porque nós estamos em consagração. Isso aqui, consagração, não é só para estar aqui dentro, é para vocês estarem lá fora depois. Tem que se tornar um estilo de vida. Não é só aqui dentro. Aqui dentro parece que até é mais simples do que lá fora. Lá fora vai ser uma dificuldade maior. Esses homens, quando eles retomaram, o que eles fizeram? Buscaram a Deus, se alegraram no Senhor, jejuaram, ofertaram, deram o dízimo. O que significa isso? Eles, depois que estavam bem, eles continuaram fiéis a Deus. Aqui está o segredo. Quando Deus abre a porta de emprego, continua sendo fiel a Ele. Quando Deus abençoa aquilo que você tem sonhado, continua na presença dEle. Eu já recebi minha bênção, pastor, eu não preciso mais. Não, não é isso. Quando nós recebemos aquilo que nós precisamos, a resposta de Deus, é aí que nós temos que buscar mais ainda, porque nós temos que ter a gratidão. Então eles permaneceram servindo a Deus. Aqui no versículo 44 vai falar que eles levaram ofertas, dízimos. O que significa isso? Só dá dízimo e oferta quem tem compromisso com Deus, quem ama a Deus, quem ama mais a Deus do que o dinheiro. Muitas pessoas, por exemplo, não dão dízimo e oferta porque elas amam o dinheiro mais do que qualquer coisa na vida. Então, se eles deram, se eles levaram, se eles ajudaram, por quê? Porque eles tinham na mente: Deus é maior do que o dinheiro, né? Deus, ele é mais importante que qualquer outra coisa. Então está aqui, ó. Eles levavam para quê? Para que essas ofertas, esses dízimos também servissem para abençoar outras famílias necessitadas. Versículo 45, eles continuaram observando os preceitos de Deus, ou seja, viveram a palavra de Deus. Quais são os preceitos de Deus? É a Bíblia que você carrega. Eles permaneceram se purificando, versículo 45, purificando. E purificar não significa, então não vou pecar mais. Não é isso. Porque a Bíblia fala em primeira epístola de João, que se a gente falar que não peca, somos mentirosos. Então a gente peca. Mas o texto fala que eles buscavam a purificação. E a purificação, o problema não é pecar, o problema é quando você permanece no pecado. O problema não está no fato de você errar, porque todos nós erramos. O problema está quando você permanece no erro. Então Neemias, o que ele fez? Não, nós vamos buscar purificação. E eles se purificaram e Deus abençoou, Deus restaurou, Deus perdoou e Deus deu graça para que eles permanecessem na presença dele. E o texto fala que eles trouxeram os levitas e eles adoravam a Deus. Então, adoração a Deus é o último passo, que é fundamental. Se a pessoa ela quer sair daqui, dar certo lá fora, quer ficar bem, ela tem que permanecer fiel, ela tem que se santificar, purificar, ela tem que adorar a Deus. E alguém pergunta: pastor, mas só isso? Mas e fugir das coisas do erro? E não ir naqueles mesmos lugares? E evitar as amizades? Tudo isso é importante. Mas o principal é o estar na presença de Deus. Porque quando eu estou na presença de Deus, quando eu estou cheio de Deus, eu não tenho desejo para as coisas carnais. Eu me torno cada vez mais cheio da presença dele. Então, o que eu preciso é me encher de Deus, porque quando eu me encho de Deus, não tem espaço para que outras coisas venham ocupar a minha vida. Então, para que eu possa ensinar aos meus filhos o caminho certo, eu não preciso ensinar o certo e o errado, eu ensino o certo, porque uma vez que você ensina o certo, ele sabe o que é certo, e quando aparecer uma outra coisa, ele já vai logo descartar, porque ele sabe que isso não é certo. Isso é errado. É igual quem trabalha em banco. Quem trabalha em banco, ele não é especialista em nota verdadeira e nota falsa. Ele é especialista em nota verdadeira. E na hora que ele pega uma nota falsa na mão, ele vai falar o quê? Opa! Porque ele é especialista em verdadeira. Então só dele pegar numa falsa, ele já sabe que é falso. Então quando a gente está cheio de Deus,
gente sabe que é de Deus, porque nós estamos cheios da presença dele. Amém? Então o livro de Neemias encerra desta forma. O povo estava destruído e recomeçou. O povo estava sem perspectiva, mas eles venceram os desafios. E por último lugar, eles permaneceram fiéis a Deus. Está aí o segredo para a gente permanecer com Deus, permanecer na casa dele, sendo fiel a ele. Esse é o desejo do Senhor para as nossas vidas. Amém? Então que Deus abençoe e que essa palavra ajude, não só aqui dentro, mas que lá fora você possa lembrar dessa palavra e lembrar que é importante estar na presença de Deus. Quando vê aquela preguiça de ir para a igreja, não, vai sem vontade mesmo, mas vai. Quando vê aquele desejo de cair, de voltar para trás, lembra de Deus, e Deus vai ajudar cada um de nós. Amém? Amém. Que Deus abençoe. Vamos